Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José e vocês são a prova viva de que lutar vale a pena sempre. Quando nós começamos aqui com o nosso portal há pouco menos de 2 anos, éramos aqui poucas pessoas, né? Hoje já somos mais de 260 mil pessoas inscritas aqui no nosso portal e pessoas que pensam como você. Pessoas que têm um olhar crítico sobre as coisas que estão acontecendo no nosso país. Então, gente, vamos chamar mais pessoas para se unirem a nós aqui no nosso espaço para a gente continuar a avançar, né? Hoje, a insanidade funcional, o que quer dizer isso? Essa gente estranha, essa gente violenta, essa gente intolerante que ficou acoplada ao poder, eles cumpriram e estão cumprindo a missão de distrair a sociedade para que cada vez mais o Brasil seja entregue a pequenos grupos. Isso faz parte de uma engrenagem, gente. Nada é por acaso. Tudo que está acontecendo está dentro de um jogo político. E antes que eu me esqueça, se você está chegando agora, se inscreva também aqui no nosso portal, venha ajudar a gente a ampliar ainda mais as nossas reflexões e, enfim, aquele protocolo importante. Deixe joinha, mande seus comentários, porque são sempre lidos e vocês é que têm feito o nosso portal crescer tanto. Então, gente, continuando, né, eu tinha sempre aqui, todos os dias, eu vinha falando para vocês que como era importante a gente cada vez mais chegar a outras pessoas, a gente esclarecer, e a gente está conseguindo. E o debate político, ele parece que está subindo de patamar novamente, com toda a reviravolta que teve no Supremo Tribunal Federal, com a volta no cenário político do ex-presidente Lula. Eu quero destrinchar com vocês algumas questões e quero mostrar também, quero pontuar, que quando eu digo que o presidente é genocida, o presidente brasileiro é genocida, não é uma expressão ao acaso. Eu vou mostrar para vocês alguns dados, alguns comportamentos, o que diz a lei, o que diz a Constituição, e vamos tentar alinhavar todos esses temas uns com os outros. Em primeiro lugar, os jornais da família Marinho, eles estão já antecipando a polarização Lula-Bolsonaro. Eles têm colocado, não é por acaso, eu tenho advertido meus amigos petistas, que quando o Jornal Nacional dá 19 minutos por uma fala do Lula, não se encantem, não pensem vocês que essa gente, agora eles querem fazer jornalismo sério, porque não é isso. Eles sempre estão se adaptando e se organizando para dominar a opinião pública, indicar voto no futuro, construir reputações e destruir reputações. Então não se iludam e não dá para confiar em gangsters de meios de comunicação. Isso no Brasil e fora do Brasil. Todas as famílias que possuem meios de comunicação nas Américas, de uma maneira geral, são famílias de oligarcas que viram nas televisões, nos meios de comunicação, forma de ganharem muito mais dinheiro e de fazerem todo tipo de tráfico de influência. Se vocês observarem o crescimento econômico das famílias aqui no Brasil que mexem com meios de comunicação, vocês vão ficar impressionados como é que alguém que não dá um prego à nação, não produz absolutamente nada de concreto, apenas trabalha com a informação, como essas pessoas conseguem concentrar tanto dinheiro, tanto poder. Bom, mas isso é um assunto paralelo. Então, hoje o jornal Estado de São Paulo está fazendo um alerta, um chamamento para que haja uma candidatura de centro, porque eles também estão conscientes que essa polarização parece ser inevitável entre Lula, ou o lulismo, ou o petismo, e o bolsonarismo, a insanidade, o terraplanismo político. Então, esse cenário parece ser o cenário mais robusto hoje que se apresenta. Eu já tinha falado com vocês que o poder está estruturando uma candidatura alternativa dentro do seu campo. E aí, eu me vejo hoje com essa matéria aqui no Valor Econômico. Valor Econômico não. É o Valor Econômico. Às vezes eu confundo jornais aqui, gente. Eu assino alguns. O nome do Luciano Huck voltando à baila. Quer dizer, o Estado de São Paulo falando que tem uma candidatura de centro, cita Luciano Huck. Eu já citei com vocês. E o Luciano Huck aparece agora com o Roberto Freire, do Partido Cidadania. E hoje está recebendo maior destaque na mídia, nos jornais impressos, porque ele escreveu um artigo para o Financial Times, um jornal muito importante dirigido ao mercado externo, né, as pessoas que operam com dinheiro fora do nosso país, com interesses aqui no nosso país também. E aí vem aquela questão, né? O Luciano Huck é uma pessoa qualificada para disputar eleições no futuro. Onde ele esteve nesse período todo que o Brasil
está com mais de 270 mil mortos. O que ele falou? Qual foi o protesto que ele fez? Qual foi a frente que ele assumiu no meio dessa história toda? E a economia do Brasil? E o desemprego? E as tragédias todas? Obviamente que ele não falou nada, e uma pessoa que não fala nada, que não toma posição, obviamente tem uma rejeição muito pequena. Como ele tem uma ferramenta muito grande, que são os meios de comunicação ali, tentando alavancar a sua candidatura, e mais, né, essas matérias que surgem assim, não são matérias ao acaso, não. Isso tem assessoria de imprensa, isso tem um planilhamento, isso tem uma estratégia de jogar o nome do Luciano Huck para o debate. Então, gente, isso é uma coisa nefasta? Bom, pelo menos o personagem está aí e a gente vai discutir política politicamente, se é que a gente pode dizer isso. Nós vamos discutir os problemas brasileiros, a gente não vai ficar discutindo kit gay, terraplanismo, terra plana, cloroquina, arma para todo mundo, enfim, usar aqueles jargões picaretas, né, para iludir pessoas ligadas à religião, falando de Bíblia, Deus, acima de tudo. Essa discussão ela tende a ganhar um menor destaque, né? Então, a gente vai acompanhar todos os dias aqui esses movimentos, como é que nós vamos encontrar alternativas no meio dessa história toda, se o candidato de todos do campo progressista será mesmo o ex-presidente Lula, se outros debates surgirão, se quem irá para o segundo turno será uma outra formulação diferente da que está sendo proposta agora, ou que pelo menos está sendo entendida como a inevitável no futuro. Enfim, tem muitas coisas aí que vão acontecer, a gente vai continuar a trabalhar aqui todos os dias com os nossos debates, né? E com relação objetivamente ao que está virando essa gente do bolsonarismo, hoje eu estou vendo aqui mais uma matéria do deputado Douglas, lá de São Paulo. Um deputado super complicado, né, também, que foi para frente do Congresso Nacional, ficou xingando Alexandre de Moraes, aquelas coisas. Depois assumiu que era gay, e a Janaína Pascoal, a deputada, foi a responsável por comunicar a todas as pessoas que ele era gay, bolsonarista. Gente, uma história assim, totalmente estranha, surreal, né? E ele agora está sendo condenado pela justiça a pagar várias indenizações por conta de um dossiê antifas que ele fez, que foi subscrito ali pelo Eduardo Bananinha, que a gente já fez um vídeo sobre ele hoje, né? Qual a utilidade da máscara para a família Bolsonaro, né? E ele está sofrendo esse tipo de condenação e, enfim, vai ter que pagar muitas indenizações. A gente está vendo a situação que está acontecendo com o Moro, vai ter que pagar muitas indenizações por conta de tudo que ele fez e deixou de fazer. E vários bolsonaristas com tornozeleira eletrônica, o Daniel Silveira apodrecendo lá na masmorra, os bolsonaristas não falam mais nele, ele vai sair de lá magrinho da penitenciária ou da cadeia. Enfim, essa gente está ficando cada vez mais escanteada. Olavo de Carvalho está com o bico caladinho, os militares do clube militar hoje eles estão mais jogando dama, jogando bocha, do que se metendo em assuntos políticos. Ninguém está dando bola mais para essas notas do clube militar, e é bom que eles fiquem exatamente onde eles estão. E no plano prático, para a gente dar um golpe de misericórdia em cima da insanidade do cotidiano, proferida muitas vezes por esses bolsonaristas que estão por todos os cantos, não estão percebendo que estão sendo roubados, que o Brasil está sendo roubado. Eles continuam a acreditar que o problema do Brasil são comunistas, são pessoas infiltradas, enfim. Eles, quando acordarem para a realidade, eles vão estar muito mais pobres, muito mais desiludidos, e a família Bolsonaro estará em maus lençóis com a justiça também. Todas as vezes eu gosto de enfatizar isso aqui. E aqui eu fiz um pequeno relatório, para finalizar o nosso papo aqui, das mentiras assassinas que o presidente comenta. Gente, é difícil a gente falar isso de um presidente, né, usar expressões muito pesadas, mas como é que a gente foge desse tipo de situação? Então eu quero esclarecer para vocês, à luz da Constituição, ou dentro da Constituição Federal, comparado com a Constituição Federal, né, as mentiras fundamentais de Bolsonaro, que vai o colocar no banco dos réus, e ele não terá como fugir dessas verdades, de fatos que são fatos da administração pública e fatos que têm repercussão jurídica. Todos nós sabemos que o Bolsonaro nunca ficou impedido de agir com relação à pandemia junto aos municípios e aos estados, e com relação também aos poderes que a União tem para tratar de saúde.
ele nunca foi impedido. O único impedimento que o Bolsonaro teve foi de decretar que qualquer cidade e estado não poderiam fazer o lockout, não poderiam tomar nenhuma medida sanitária. Se Bolsonaro quisesse decretar o lockout em determinados municípios, estados, por conta da pandemia, ele tinha essa possibilidade, ele tinha esse direito. E mais, ele tinha a obrigação de fazer isso se algum lugar estivesse fora do controle. Ele fez isso? Não. Então ele é responsável pelas mortes que aconteceram por conta disso. Ele poderia fazer campanha dentro da administração pública para que os funcionários se preservassem, usassem máscaras, tivessem trabalho remoto. Ele fez isso? O Supremo Tribunal Federal proibiu ele de fazer isso? Não, não proibiu. Então, ele acarretou mais resultados morte com esse comportamento dele. Ele fez alguma propaganda, gente, na televisão? O Ministério da Saúde fez alguma matéria explicando para as pessoas o que era a Covid, como se proteger da Covid, como se cuidar, como se faz isolamento? Também não. Ele poderia fazer? Poderia. Se ele não fez, ele se omitiu. Isso também ajudou a ampliar o número de mortos e de desinformação aqui no nosso país. Ele poderia criar um comitê de crise? Poderia. Ele criou um comitê de crise. O Supremo disse que ele não poderia criar um comitê de crise. Esse comitê de crise está falando todos os dias para a imprensa. Então, gente, mais uma omissão que causa resultado morte. Omissão essa que penalmente é relevante diante do direito constitucional, o direito administrativo também é relevante. Ele vai responder por isso. Ele poderia nomear um especialista em saúde para ser o ministro da saúde no nosso país? O STF proibiu ele de nomear alguma pessoa conhecedora. Muita gente, hoje eu vi na Band News, o tempo todo as pessoas metendo malho no Pazuello, que o Pazuello tem que ser demitido, tem que ser demitido. Gente, quem tem que ser demitido é quem contratou, quem nomeou o Pazuello. O nosso problema hoje é de impeachment, é de alguém que está destruindo o nosso país, não é só descartar as figuras secundárias. Ele está cumprindo ordem, um manda e outro obedece. Ele poderia reunir cientistas para trabalhar na vacina? Poderia. Ele fez isso? Não fez isso. Está fazendo agora tardiamente essa coisa pitoresca lá de mandar a gente para Israel. Gente, a lista é muito grande. Ele poderia decretar um bloqueio aéreo no Brasil para que não chegassem de fora novas cepas no começo da pandemia? Não, ele não fez isso, ele não estava impedido de fazer isso. Ao contrário, quando ele pôde atuar para que o vírus chegasse mais rápido no Brasil, ele atuou. Governadores de vários estados não queriam que viessem para o Brasil voos estrangeiros de áreas muito contaminadas e ele atuou no sentido contrário. Então ele ajudou a ampliar o número de mortos no nosso país e o número de contágios. Ele poderia ter decretado algum tipo de bloqueio terrestre? Poderia. Os bloqueios só aconteceram, gente, porque todos os países da América Latina que decretaram um bloqueio contra cidadãos brasileiros para não entrarem, não infectarem os seus países. Uma coisa assim absurda. O Paraguai chegou a colocar cercas para que brasileiros não ultrapassassem a fronteira. Ele poderia convocar governadores e prefeitos? O STF proibiu ele de fazer isso? Não, não proibiu, ele não fez. Se omitiu mais uma vez nessa situação. O STF proibiu que ele criasse algum tipo de aglomeração? Não, tanto é que ele criou várias aglomerações, ele ajudou cada vez mais a difundir para a opinião pública que aquilo era natural. Tanto é que muitos grupos se reúnem no Brasil afora porque, inspirados no presidente da República, quando ele faz essas aglomerações, as pessoas se sentem legitimadas para fazerem a mesma coisa. Bom, o STF bloqueou as suas lives da morte, onde ele toda vez fica fazendo desinformações? Também não. E essas lives desinformou a população? Também desinformou a população. Bom, gente, o Bolsonaro mandou invadir o hospital de campanha para as pessoas gravarem se estava funcionando, se não estava funcionando. Esse aqui eu só dei aqui um pitaco. O STF não proibiu ele de comprar vacinas também. Então, gente, o genocídio está mais do que cristalizado. Isso vai dar muitas ações. Hoje a UOL está fazendo a matéria aqui. Relembre ataques de Bolsonaro contra vacinas e veja como ele agora tenta esconder essas investidas. Então, gente, ele agora e essa turma dele, eles vão querer apagar das redes sociais todas as insanidades, aquelas dancinhas da Covid, as falas que eles fizeram contra a vacina, as cenas do Bolsonaro se aglomerando, a defesa da cloroquina inútil, tudo isso eles vão começar a tentar dar uma
diminuída porque não dá mais para esconder o número de mortos no nosso país. Não dá mais para esconder os recordes de mortos no nosso país. Não dá para esconder que o Brasil, todos os dias agora, é o país que mais mata pessoas pela Covid no planeta. Não dá para esconder que eles não fizeram nada. Não dá mais para iludir as pessoas com esse discurso suicida. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, mostra algumas coisas positivas. Em primeiro lugar, que nós estamos avançando, nós estamos ajudando a conter e esclarecer muitas pessoas dessa conspiração de negacionistas, de cretinos, de entreguistas a serviço de pequenos grupos financeiros. Eu estou falando para vocês também que o jogo político já começa a ser altamente influenciado pelos meios de comunicação, escolhendo seus adversários, escolhendo aqueles que vão ser colocados sobre a mesa no debate, enfim. Mas, dentro desse cenário todo, a gente ainda continua a respirar, a gente continua a lutar e a gente continua a mostrar para muitas pessoas grandes farsas que acontecem no nosso cotidiano. Gente, eu fico por aqui. Mande seus comentários que eu gostaria de saber a opinião de vocês, tá bom? Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!